Amados, nós vamos ter na mensagem de hoje, em cima do tema, Deus falou comigo mesmo? Você já teve alguma dúvida sobre isso? Se aquilo que você ouviu, aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está sentindo, está fazendo ou está querendo fazer, você já teve alguma dúvida? Mas será que é Deus mesmo? Sabe, às vezes a gente não tem dúvida até que alguém chega e pergunta: mas você tem certeza que é Deus mesmo? Irmãos, essas perguntas são boas, porque de vez em quando a gente precisa perguntar se aquilo que nós estamos dizendo que é Deus falando comigo, é Ele falando mesmo. Nós tivemos uma série de mensagens sobre o poder sobrenatural. E nesse poder sobrenatural nós sabemos que a gente é governado por forças ocultas. Aquilo que nós vemos, irmãos, nem sempre depende de nós, do que nós estamos fazendo, ou do que alguém está fazendo. Existe, parece que um conluio, um acordo, alguma coisa no reino espiritual que está influenciando aqui no reino material. Então existe um poder sobrenatural. E isto, irmãos, pode ser Deus agindo, porque Ele é o Criador, ou o inimigo dele agindo, porque é o destruidor. Então, quando Deus fala conosco, deve ter uma maneira bem clara de não ficar nenhum tipo de dúvida de que foi Deus quem falou mesmo conosco. E eu acho lindo quando a Bíblia diz, por exemplo, aqui em 1 João capítulo 4, versículo 1, que vai projetar para você me acompanhar na leitura. Olha só o que o apóstolo diz: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Por quê? Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Aleluia. Olha só, João, o apóstolo amado, dizendo: amados, você crê que Deus é sobrenatural? Amém. Mas o diabo também é sobrenatural. Misericórdia. E aí ele fala assim: quando alguém diz, olha, Deus falou comigo, não vai acreditando logo de cara. Ele diz: presta atenção, porque tem alguns espíritos sobrenaturais que não provêm de Deus. Amém? Você tem ciência disso, não? Claro, todos nós temos. De vez em quando a gente vê o testemunho de alguém que serviu muito tenazmente a Satanás nas trevas, ali naquela religião das trevas, e de repente ele conta algumas coisas que ele fazia e todo mundo olhava e dizia: mas eu pensava que era Deus fazendo. E o sujeito fala: não era Deus fazendo, porque eu não estava servindo a Deus, eu estava servindo a um poder das trevas. Era algo sobrenatural. Eu acho lindo quando alguém se converte verdadeiramente a Jesus e vem desse mundo sobrenatural das trevas, e ele começa a contar para a gente algumas coisas, como João, o apóstolo, está dizendo: não acreditem em tudo que você ouve e que no meio tem a palavra Deus, porque existe o Deus desse século. Quem é o Deus desse século? Satanás, né? E outras influências mais que tem por aí. Então, aqui tem um conselho maravilhoso: não creiam em qualquer espírito, mas examinem. E aí o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, ele diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ou seja, existe alguma coisa que alguém diz que é de Deus e traz uma tremenda confusão. O que você conclui quando alguém diz que Deus falou com ele, por isso que ele está entregando aquela palavra, ou por isso que ele está tomando aquela atitude, mas aquilo que ele vai falar, ou aquilo que ele está fazendo, traz confusão? O que você acredita? O que você crê? O que você conclui depois que Paulo diz assim: porque Deus não é Deus de confusão? Então, se alguém diz: Deus falou comigo, mas o resultado dessa palavra, que ele diz que é de Deus, está trazendo confusão no ambiente, confusão dentro de casa. Deus falou comigo que eu tenho que largar minha mulher ou largar meu marido. Que Deus é esse? Deus falou com ele mesmo? Confusão.
É espírito de confusão. Deus falou comigo que eu preciso, e aí vem uma vingança, aí vem uma malignidade, aí vem um prejuízo para alguém, aí Deus falou comigo que eu não vou pagar mais imposto, porque... E aí vem coisas que trazem confusão. É Deus mesmo que falou para o sujeito, irmãos? Aqui está o conselho. Tudo que Deus fala não traz confusão. Princípio bíblico. Quantos dizem amém? Amém. Ouvir ou não a voz de Deus, irmãos, e discernir a sua vontade, é simplesmente uma questão de sucesso ou fracasso. Quando você ouve a Deus e você discerne, dependendo do discernimento, pode ter um sucesso ou pode ter um fracasso. Por quê? A frase é: Deus falou comigo. Tá. Mas o resultado pode ser um fracasso ou pode ser um sucesso. Quando que é um, quando que é outro? Irmãos, quando Deus separa, tira o seu povo lá do Egito e põe o seu povo lá na terra de Canaã, ou seja, o povo entra para o deserto e eles vão ocupar a terra de Canaã, e aí Deus dá as suas leis, e no meio das suas leis, lá em Deuteronômio capítulo 28, Moisés dizendo: olha, Deus falou comigo, e ele deixou uma questão bem clara que eu vou falar para vocês. Deuteronômio 28, verso 2. Olha que aviso sério. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando? Quando que a bênção vem, te alcança, prospera, traz paz, traz alegria, traz gozo, quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus. Aqui Deus está dizendo: é muito sério, daqui para frente eu vou falar com o meu povo, e sempre que o meu povo ouvir a minha voz, bênçãos virão sobre eles. Mas aí continuando, diz: todas essas maldições também virão sobre ti, te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído, por não haveres dado ouvidos à voz do Senhor teu Deus. Então, irmãos, aqui fica bem claro que em Deuteronômio, Deus falando que ouvir a voz de Deus e atender traz bênçãos. Ouvir a voz de Deus e não atender traz maldição. Ok? Está bem claro isso. Mas aí vem a questão: quando que é ou não é a voz de Deus? Todo mundo, quando olha para essa advertência bíblica de Deus através de Moisés, de que se você ouve Deus, você é abençoado, você ouve e não obedece, você não é abençoado, todo mundo tem medo da maldição, não tem? Você não tem medo de Deus falar com você e você ser um cabeça dura? Irmãos, a gente pode ser cabeça dura com qualquer pessoa. O marido cabeça dura com a esposa, ou vice-versa. Os filhos com os pais, ou vice-versa. Você pode ser um cabeça dura na empresa, tudo bem, o patrão, o empregado. Mas, irmão, quando nós somos cabeça dura com Deus, a questão é bênção ou maldição. E aí que entra a questão do temor. Aí entra a necessidade do discernimento. Quando alguma coisa você ouve, parece que é sobrenatural, mas você precisa ter certeza que esse sobrenatural é de Deus e não sobrenatural do inferno. Por quê? Porque traz consequências. O sobrenatural age sim na terra, mas todo ele traz consequência. Quando é a voz de Deus, tem um resultado. Quando não é a voz de Deus, tem outro resultado. Agora, nós temos aqui alguns conselhos para quando a gente diz que ouviu a voz de Deus. Um conselho que eu quero deixar claro para você é: verifique se o que você está ouvindo está vindo de você mesmo, podendo lhe confundir. Ouvir a voz de Deus, será que é mesmo a voz de Deus ou é uma voz interior? O que acontece com a nossa voz interior? Ela fala também. Quando que a voz interior fala conosco? Quando nós estamos muito ansiosos para tomar uma decisão, para ter um resultado, para fazer ou não fazer alguma coisa. Então o nosso coração às vezes fica tão ansioso, tão desejoso de que algo aconteça ou não aconteça, que nós às vezes falamos:
já sei o que eu vou fazer, Deus falou comigo. Mas presta atenção, pode ser a voz interior. E como é que a gente distingue isso? Provérbios capítulo 14, lá no versículo 12 e 13, diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Há um caminho que, se você entrar por ele, pode parecer bonito, florido, gostoso, seguro, mas o fim dele, aonde vai chegar? A morte. Bom, então presta atenção, porque quando a gente diz, Deus falou comigo, e é a voz do nosso coração, do nosso desejo, dos nossos planos, é aquela vontade de fazer com que aquilo vire realidade, e a vontade é tanta que o nosso coração dá um ei, e você fala, Deus falando. Mas aí a gente olha para Jeremias 17, o versículo 9, e fala assim, o coração, você pode confiar nele? O coração é mais enganoso do que qualquer coisa. Uau! Sabe que interessante essa questão da voz do coração? O homem sem Deus, quem fala no coração dele? Quem fala no coração da pessoa que não é nascido de novo, não tem uma vida de andar com Deus, de fazer o que Deus se agrada? Quem fala nesse coração, quem traz vontades nesse coração? O que você acha? Dá para confiar nesse coração que está com vontade de fazer alguma coisa que vai dar prejuízo com uma porção de coisa? Vai deixar os filhos desprotegidos, vai deixar a esposa desamparada ou o marido, vai deixar o patrão em prejuízo, mas o meu coração está em paz. Que é isso? Que voz é essa, irmão? Será que é Deus falando ou é o seu coração, como diz aqui, enganoso falando? Mas o nosso coração, quando ele é transformado pelo poder de Deus, o que o Senhor Jesus diz que passa a habitar dentro de nós, que entregamos a vida para Jesus? O Espírito Santo de Deus. Amém? Jesus é tão maravilhoso que ele sabia que aqueles que o receberiam pela fé precisariam nunca estar abandonados, nunca estar sozinhos à mercê do seu próprio coração. E Jesus disse, eu vou enviar o Espírito Santo para habitar com vocês. Ele vos fará discernir todas as coisas. Aleluia. Então, o coração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, irmãos, ele pode ser, sim, um coração que está ouvindo a voz do Espírito Santo. Então, presta atenção que é uma questão difícil de a gente resolver, essa questão de falar, não, o coração é sempre enganoso. Depende. Ele é enganoso se ele estiver ouvindo a voz do inimigo, mas ele pode ser um coração abençoado se ele estiver ouvindo a voz do Espírito Santo. Amém? Olha para o irmão do lado e fala assim, quem que habita dentro de você? Responde com segurança. O Espírito Santo de Deus. Quando você entregou a sua vida para Jesus, o presente que todo mundo recebe, tem gente que fica pensando, eu ainda não recebi, eu preciso buscar. Não, você precisa buscar um enchimento quando você quer falar línguas, quando você quer ter um dom, uma habilidade, isso é um enchimento. Mas quando você entrega a vida para Jesus, nasce de novo. O Espírito novo que nasce em você e que se aloja no teu espírito humano se chama Espírito Santo de Deus. E toda vez que você está querendo falar com Deus, o Espírito Santo de Deus não deixa a voz do inimigo enganar você. Por quê? Porque a missão do Espírito Santo, ele vos fará entender todas as coisas, discernir o que é certo do que é errado. Então, irmãos, nunca queira decidir sozinho com base no seu coração, porque ele é enganoso, mas com base naquele que habita no seu coração, o Espírito Santo, porque ele é verdadeiro. Quantos dão glória a Deus? O segundo conselho é: verifique se o que você está ouvindo está vindo de Satanás, podendo lhe trazer danos, perdas e grandes prejuízos. Irmão, será que Satanás também quer falar no nosso coração?
Deixa eu te falar uma coisa. Se aparecer um sujeito chifrudo, rabudo, vermelho, com um garfo na mão, falando com você, o que você faz? Arreda Satanás. Porque essa é a visão que criaram do diabo. Mas ele é assim mesmo? Irmãos, quem é que quer enganar alguém e que vem logo de cara com aparência de maldade? Você vai comprar um carro de alguém e esse carro está com defeito, né? Que nem aquele que foi comprar um cavalo e o cavalo era cego. E o sujeito perguntou: escuta, por que você está vendendo esse cavalo? Estou vendendo esse cavalo, estou precisando de um dinheirinho e tal. Esse cavalo é muito bom. Escuta, mas ele não tem nenhum defeito. Falou: cara, o defeito está na cara. Pode olhar, pode examinar, o defeito está na vista, pode olhar. O cavalo era cego, irmão. O cara mentiu? Não, o defeito estava na vista. Mas qual é o problema? O cara confiou e não vigiou. Comprou um cavalo cego. Depois foi reclamar: eu te avisei, o defeito estava na vista. Irmãos, o diabo se veste de um pregador, de um pastor, de um missionário, de um apóstolo, de sei lá o quê. E aí vem com aquelas palavras: assim diz o Senhor. E você fala: uau, Deus vai falar comigo agora. Aí você não leu, ou leu e já esqueceu. E eu quero te lembrar o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ficou sabendo, meu irmão? Cuidado, cuidado, quando você ouve a voz daquele que não é o seu pastor Jesus, ou aquele que Jesus colocou para cuidar da sua vida, e se alguma coisa que ele falar der errado com você, ele vai chorar com você, ele vai te ajudar a resolver, porque ele está envolvido na sua vida. É alguém próximo de você, está aqui na igreja, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, é alguém que se você levar uma bucha, ele fala assim: não pode, porque é meu irmão. Mas quando alguém que se diz voz de Deus não te conhece, vai embora, você nunca mais vai ver, não mora aqui, pregou na televisão, veio numa campanha, sabe, todo mundo contribuiu, ele pegou dinheiro, pôs no bolso, foi embora, você nunca mais vai ver nada. Falou em nome de Deus que eu devo casar com fulano ou com a fulana. Aleluia, estou esperando. E aí, é mesmo? Será? Cuidado, não, mas foi um homem de Deus que falou. Mas você não leu que até Satanás vira até anjo de luz para enganar as pessoas? Fala para o irmão: toma cuidado, irmão. Não é porque anjo de luz que é anjo do Senhor. Tem anjo das trevas também, se fingindo que é luz. Os irmãos já viram aquelas lareiras de cinema que você pensa que é fogo, mas é uma iluminação com os negocinhos por trás assim, eletrônico, né? Aquilo não pega fogo, não tem perigo, pode deixar a lareira acesa a noite inteira lá, né? Porque não é fogo de verdade, mas não parece. Então, o diabo também faz a mesma coisa, às vezes aparece que é uma palavra de Deus, mas por isso que nós vamos continuar vendo aqui, irmãos. Verifique se o que você está ouvindo está vindo de Deus, lhe abençoando e dando paz. Quando o negócio te abençoa e traz paz no seu coração, existe chance sim de ser de Deus. Porque lá em Jó capítulo 33, versículo 14, está escrito que Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Deus fala de diversas maneiras, mas você não dá atenção porque você fixou numa maneira. Não, se não for dessa forma eu não vou ouvir. Calma, aqui está dizendo, Deus fala com você de diversas maneiras. Deus às vezes pode falar com você num filme, não pode? Deus pode falar com você às vezes andando na rua e uma pessoa fala uma coisa, tem uma atitude e você nem conhecia, não estava programado, mas você sente que é Deus respondendo. Pode ou não pode ser de Deus? Olha que Deus fala de várias maneiras. Não fixe a maneira que você quer. É muito perigoso quando a gente às vezes ora pedindo a Deus alguma coisa e
combina um sinal. Não, se eu chegar lá e a pessoa estiver de pijama, é de Deus. Porque eu vou chegar num horário que não é a hora de estar de pijama. Então, se ele estiver de pijama, esse é o meu teste. Dá para confiar nisso, Dinho? Ué, o sujeito de repente resolveu pôr um pijama, né? Você bateu na porta, ele atendeu de pijama, e daí? Os irmãos entendem o que eu quero, aonde eu quero chegar? Tem pessoas, irmãos, porque não conhecem a voz de Deus claramente, não percebe que quando Deus fala, Ele traz bênção e paz no seu coração, independente do que você determinou que vai ser o modo de aceitar como voz de Deus ou não. Aí, irmãos, o Salmo 85, verso 8 diz: escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo. Aleluia. Irmãos, quando Deus fala, presta atenção no que eu vou te dizer. Eu vou ler esse versículo de novo. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque o que diz o versículo? Falará de paz ao seu povo. Aí alguém diz: Deus falou comigo que vai vir uma tormenta, que vai vir uma praga, que vai vir um terremoto, que vai vir uma doença, que vai vir... Espera aí, Deus precisa falar maldição na sua cabeça para fazer você ouvir a voz dele? Deus precisa ameaçar alguém para que esse alguém escute a voz dele? Irmãos, no tempo do Velho Testamento, a intimidade que o homem tinha com Deus não era como nós hoje. A intimidade que o povo tinha com Deus eram os sacerdotes, os profetas é que falavam. Deus deixava registrado. Existem muitos versículos alertando sobre maldição e sobre bênção, porque o povo não queria ouvir a voz de Deus. Você se lembra muito bem que quando Deus começou a falar com o seu povo, o povo se reuniu e falou: Moisés, nós não queremos mais ouvir a voz de Deus. Ouça você e traga o recado para nós. E aí foram levantados os sacerdotes, os profetas, para falar em nome de Deus, porque o povo não queria ouvir a voz de Deus, o povo tinha medo de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa, esse tempo continua? Você precisa que Deus mande um recado perigoso para você, porque você não ouve a voz de Deus, você tem medo de Deus? Mas Jesus vem e diz assim: aqueles que estão em mim, nova criatura são, e agora são filhos do meu Pai. Irmãos, o filho que tem medo do pai, que tipo de filho é esse? O filho que não confia que o pai, quando chama para sentar aqui, vamos conversar, é uma conversa para melhor. Que tipo de conceito ele tem desse pai? Ih, bicho pegou. Irmãos, olha por mim, o inimigo está furioso. Já ouviu isso? Né? A criança fez uma arte e o pai falou assim: vamos lá para o quarto, filho, a gente precisa conversar. Aí o menininho estava indo e falou assim: irmãos, orem por mim, porque o inimigo está furioso. É esse o conceito que você tem de Deus? Orem por mim, porque Deus está bravo comigo. Ele mandou falar que vai vir uma praga, vai vir uma desgraça, vai vir uma doença, vai vir... Irmãos, que voz é essa? Não é de Deus, está na cara, entende isso, povo de Deus? Não fica acreditando em revelações e profecias de pessoas, irmãos, que dizem que falaram em nome de Deus, porque, escute o que o Senhor Deus falar. Ele falará de paz ao seu povo. Quantos dão glória a Deus? Irmãos, tudo que a Bíblia fala de maldição, de praga, para nos avisar, já está escrito na palavra. Aí, irmãos, Jesus vem e ele remove toda a maldição de sobre nós. Todo o castigo que Deus quer aplicar sobre nós por causa da nossa obediência, Deus aplicou sobre Jesus. Ele foi ferido no meu lugar. Ele carregou as maldições que eram minhas. Amém, querido? Ele sofreu as dores que eram minhas. Então, irmãos, Deus não precisa agora usar um outro para dizer uma coisa que, olha, você não está ouvindo Deus, então ele vai sentar o rei. Não precisa, já está escrito. E se alguém falar alguma coisa, falar assim: não, mas espera aí, eu sei quem eu sou filho de Deus, o meu pai não é carrasco, meu pai não é maldoso, meu pai não é como os pais humanos,
Essa questão de a gente chamar Deus de pai, muitas vezes confunde com a figura do pai humano, que às vezes é mesmo um carrasco, é mesmo uma pessoa terrível, é mesmo um abandonador de filho, um castigador de filho, um punidor. O pai humano é assim, mas não o pai divino. Irmãos, em nome de Jesus eu te peço, mude o conceito de Deus como pai. Não se sinta órfão. Um grande problema da humanidade e daqueles que dizem que tem Jesus é quando você se sente órfão. Você não sente que Deus é um pai de amor. Senta aqui que nós vamos conversar para melhorar o nosso relacionamento. Senta aqui que nós vamos conversar porque eu vou te abençoar. Eu vou te ajudar a fazer o que você não está conseguindo. Eu vou te dar o que você está precisando e já tentou e não consegue. Esse é o Deus Pai que nós precisamos ter o conceito. Amém, queridos? Nós estamos fazendo aqui, experimentalmente, um curso chamado 30 Semanas. E o nosso propósito é fazer com que todos nesse curso, depois de 30 semanas, olhem para Deus e não se sintam órfãos. Sintam que tem um Pai amoroso que cuida de você, que em todos os momentos da sua vida Ele esteve ao seu lado, e daqui para frente tudo que você quiser fazer, Ele vai continuar ainda mais perto de você, te carregando no colo se preciso for. Amém? Então, irmãos, presta atenção, verifica isso aí. Alguém diz que Deus falou com você, você não está sentindo que Deus falou, mas não está vindo bênção, não está vindo paz, não é Deus falando com você. Amém? Agora, presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você. Alguém chega e toda hora ele diz assim: Deus falou comigo, Deus falou comigo. Toda hora ele chega e fala. Pode ser confundido com religiosidade, não pode? O sujeito que toda hora, olha, não, tudo que ele vai falar, não, sabe o que eu estou falando, irmão? Deus falou comigo. Tudo que ele vai fazer, Deus falou comigo. Vamos prestar atenção, porque tem um espírito religioso que toma posse de muitos de nós, e a gente às vezes, para conseguir o que a gente quer, a gente usa a expressão: eu estou falando porque Deus falou comigo. Presta atenção, esse espírito religioso, irmãos, ele normalmente aloja naquelas pessoas que querem ter uma aparência de muito santinho, de muito bonzinho, de muito perfeito. Presta atenção. Mas também, irmãos, existe um outro lado, pessoas que nunca ouviram a voz de Deus, pode ser incredulidade. Alguém fala: Deus falou comigo. Fala: que é isso, Deus não fala com ninguém. Deus já falou com os profetas, Deus já falou com Jesus, agora Deus vai falar. Deus não vai falar. Isso é incredulidade, porque Deus pode falar, não pode? Você deixa Deus falar com você? Então, dizer que Deus nunca fala é incredulidade. Outra coisa, dizer que ouviu, mas não ouviu a voz de Deus, pode ser oportunismo. Dizer que ouviu, mas não ouviu coisa nenhuma, mas aí aquela pessoa que ouve você dizendo eu ouvi, vai acreditar. Eis aí uma boa oportunidade para alguém te enganar. Se ele diz que ouviu, mas não ouviu não, ele pode estar usando o oportunismo para nos enganar. Então toma cuidado, né? Presta atenção, ouvir a voz de Deus toda hora é religiosidade, nunca acreditar que Deus fala é incredulidade, e ouvir sem ouvir é oportunismo. Mas agora eu vou falar para os irmãos bem rápido 6 coisas que podem identificar se realmente você ouviu a voz de Deus na sua vida. 6 coisas. A primeira coisa que você deve perguntar: este pensamento é compatível com a palavra de Deus? Deus falou comigo, estou sentindo uma coisa legal, tá. Estou pensando numa coisa, tá. Este pensamento é compatível com o que está escrito na palavra de Deus? Você já encontrou algum texto na palavra de Deus que dá respaldo para esse pensamento, para esse sentimento? Analisa. Tem essa primeira pergunta. Lá em Gálatas 1, verso 8, leiam comigo. Mas, se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Uai, o escritor está dizendo assim, Paulo,
Nem que eu venha aqui falar para você alguma coisa que seja diferente do Evangelho, vocês não acreditam, eu posso estar sendo enganado pelo diabo. Ele mesmo abriu a boca e alertou as pessoas. Por quê? Porque o diabo pode enganar a mim, que estou falando com você? Claro, com certeza. A você que às vezes está muito cheio de boas intenções e vai abençoar alguém? Pode. Nós, infelizmente, irmãos, o sobrenatural age em nós e nós podemos ser uma hora boca de Deus, outra hora boca do diabo. E aí a gente tem que se lembrar que quando Jesus estava falando que ele ia para a cruz, Pedro chega e fala: não, de jeito nenhum, isso não pode acontecer. E Jesus olhou para ele e falou assim: arreda-te, Satanás. E no momento seguinte, quando Jesus pergunta: quem estão dizendo aí que é o filho que eu sou? Pedro fala: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus falou assim: não foi carne ou sangue que te revelou, foi o meu Pai que falou. Então aquele mesmo Pedro, uma hora foi boca de Deus, uma hora foi boca do diabo. Os irmãos estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Então, este pensamento tem compatibilidade, coerência, encontra respaldo na palavra de Deus que está escrita e foi escrita para o nosso bem. Se tem, vai em frente, tá? Lá em Lucas 21:33 diz que o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Então aquilo que está na Bíblia, irmãos, não é um negócio que, como alguém diz, mas isso aí já não vale mais, valeu para aquele tempo. Não, sempre valerá, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, analisa se este pensamento me faz mais parecido com Cristo. O que você está pensando fazer, se você fizer, vai ficar mais parecido com Cristo? Ou alguém vai falar: escuta, mas eu nunca vi Jesus falando assim, eu nunca vi Jesus fazendo assim. Ei, o que é isso? Não, mas eu tenho certeza, isso é de Deus. Calma. Se você não ficar parecido com Cristo, com base naquilo que você conhece de Jesus, não é de Deus. Deus falou comigo? Nessa circunstância, não. Cuidado. Lá em Filipenses 2:5 diz: tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Modo de pensar. E lá em Tiago 3,14 diz: mas se vocês têm inveja, amargura e egoísmo nos seus corações, então não mintam, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, mas é deste mundo, é animal, é diabólica. Porque onde houver inveja e egoísmo, haverá também confusão e toda espécie de coisas más. Então, irmãos, está aqui uma revelação. Aquilo que nós estamos dizendo que Deus falou conosco vai nos mostrar que somos invejosos, que somos gananciosos, que somos maldosos, somos egoístas. Espera aí, não pode ser de Deus isso. Não parece com Jesus. A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações e é livre de preconceito e fingimento. Então essa é a segunda forma. E a terceira pergunta, para saber, Deus falou comigo mesmo? Este pensamento me traz paz ao coração? Cada vez que você pensa, bom, Deus falou comigo para fazer isso, aí você se imagina fazendo, vem paz no coração? Ou vem preocupação, vem ansiedade, vem medo? Já vem logo uma conclusão: não, mas se eu fizer isso, não, você vai me dar uma alegria, mas depois vai me dar um trabalho, vai me dar lucro, mas depois vai me dar uma responsabilidade. Então calma, esse pensamento, irmão, não pode ser de Deus, porque ele não traz paz ao coração. Aquilo que você está pensando e você perde a paz no coração se você decidir fazer, não pode ser Deus falando com você. Presta atenção. Aqui diz Colossenses 3,15: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então nós somos chamados para, quando ouvir a voz de Deus, vir paz no coração. Amém? Eu não sei o que os irmãos estão pensando em fazer, estão sentindo, já ouviram Deus falar com você, e você está entrando numa, ou saindo de uma, ou pensando em fazer isso ou aquilo. Analisa, se esse pensamento vem de Deus, vai vir paz no seu coração,
porque a Bíblia está dizendo que a paz de Deus domine em vossos corações. Deus jamais falará com alguém para que ele perca a paz no seu coração. Não é Deus falando. Decidiu fazer alguma coisa, o coração ficou incomodado, não é Deus falando. Abandona essa ideia, esse projeto não vai prosperar. Lá em 2 Coríntios 1:20 diz: porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Tudo que Deus prometeu, irmão, quando você fala assim, Deus, isso aí vai ser para o meu bem, né? Se ele prometeu, a resposta, sim. Você leu na Bíblia que Deus vai... eu gosto muito daquele versículo, né? Só eu sei os pensamentos que tem sobre você, são pensamentos de paz e prosperidade. Assim diz o Senhor. Irmãos, coisas que Deus pensa sobre nós vai trazer paz e prosperidade, vai trazer alegria. Não vai trazer preocupação, nem prejuízo, nem ansiedade, e muito menos vai trazer resultado negativo no fim das contas. Quarto ponto, este pensamento é coerente com meus dons e habilidades? Deus te deu um dom, Deus te deu uma habilidade. Os irmãos sabem o que é dom, o que é habilidade? Habilidade é aquilo que você naturalmente já parece que nasceu sabendo, tem facilidade, né? Quando você põe a mão, aquilo, eu vou fazer, eu faço com muita dificuldade, você vem e faz, não, pastor, isso aqui é assim, assim. Uau, que habilidade. Tocar um instrumento, por exemplo, é uma habilidade, não é? Ok. E dom? Dom é aquilo que você recebe e você fica assim até admirado. Não, mas eu não imaginei que eu seria capaz disso. Puxa vida, que legal. Deus te deu dom. Aí, irmãos, o pensamento que vem, eu não sei não, eu acho que Deus está falando para mim que é hora de dar um tempo. É hora de eu parar um pouquinho. É hora, peraí. Deus te deu uma habilidade, Deus te abençoou com um dom sobrenatural, para chegar um momento Ele falar para você que agora para. Não, guarda o que eu te dei, joga fora, não vai servir mais, já serviu, está obsoleto. É de Deus isso. Ou as coisas de Deus vão sempre melhorando, sempre melhorando. Você tem uma habilidade, você tem um dom, Deus fala com você, não é para jogar fora, não é para parar, não é para desperdiçar, é para melhorar. Amém, irmãos? Portanto, se tem algum pensamento na sua cabeça, para de ir no culto, para de evangelizar, para com o teu pequeno grupo, para. Deus te deu, é para crescer, não é para parar. Tá? Então não pense que Deus é incoerente, que Ele vai falar uma coisa e não tem nada a ver com o que Ele já falou antes. Tá? Quinto ponto, vai até o sexto, hein? Este pensamento prejudica ou abençoa o meu próximo? Deus falou comigo. O que você está pensando em fazer? Vai dar um rolo. Fulano não vai gostar, ciclano também não vai gostar. Ah, mas Deus falou, né? Vou ter que fazer. Será que é Deus falando, irmãos? Este pensamento prejudica ou abençoa o meu próximo? O que você acha? Se prejudica, é Deus falando? E se abençoa, é Deus falando. Por quê? Sempre que nós pedimos a Deus para ser abençoado por Ele, quem que Ele usa? Você acha que Deus precisa mandar anjo do céu para fazer alguma coisa na terra? Se precisar, Ele manda. Mas quando Deus manda anjo do céu, é porque Ele não encontrou homem na terra. Não é triste? Quando ninguém pregar o evangelho, irmãos, as pedras vão clamar. Porque o evangelho será pregado até a volta de Jesus. Quando a igreja se acomodar, ficar só sentadinha, ninguém mais se preocupa se o colega de trabalho é salvo, perdido, vai para o céu, para o inferno, irmãos, Deus vai fazer alguma pedra clamar. Por quê? Porque é assim. Então, este pensamento, irmãos, se ele prejudicar, não é de Deus, se ele abençoar, sim. Lá em Romanos capítulo 14, verso 10, diz: portanto, por que é que você condena o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão?
pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Ao contrário, o que vocês devem fazer é não fazer nada que leve seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Pronto. Vai fazer alguma coisa, teu irmão vai tropeçar? Não faça, não é de Deus. Bom, mas eu orei e pedi que Deus falasse, mas não foi Deus que colocou com você. Vai prejudicar alguém? Não é Deus falando. E o último ponto, pessoal que toca, né? Esta ideia traz convicção ao invés de condenação. Esta ideia que está na sua cabeça, que você pode estar aí pensando, Deus falou comigo, eu vou fazer. Ela traz uma convicção ou ela traz uma condenação? Lá em Filipenses 4:7 diz assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, a paz de Deus vai guardar os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, a ideia, irmãos, que vem de Deus, traz convicção no nosso coração. Amém? E lá em Apocalipse, olha que interessante, versículo 12, versículo 10. Porque Satanás, o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Aleluia. Irmãos, coisa linda convicção, coisa perigosa acusação. A palavra de Deus diz que o acusador já foi jogado fora do céu. Então do céu, presta atenção, nunca vai vir Deus te acusando, porque o acusador não está mais lá. Amém? Quando Deus falar com você, nunca vai vir em forma de uma acusação do seu pecado. Vai vir em convicção. O que é convicção? A convicção, irmãos, é aquilo que o Espírito Santo chega em nós e ele nos mostra de uma maneira que eu chego à conclusão. Ninguém fala. Eu, orando, falando com Deus: Senhor, eu pequei. Realmente pisei na bola. Realmente eu não devia ter feito. Oh Senhor, e agora? Como que eu faço? Isso é o Espírito Santo trazendo convicção. Que Deus está falando com você no secreto do seu coração. Não tem uma voz humana envolvida. E muito menos um anjo maligno, porque Deus já expulsou o maligno do céu. Então não tem demônio no céu para trazer acusação para você, mas tem o Espírito Santo de Deus dentro de nós para trazer convicção para você. Amém? Agora, a acusação, a condenação, irmãos, é aquilo que de repente alguém chega, o irmão percebeu que pecou, né? O irmão percebeu que está errado, né? Deus não se agrada disso, hein? Às vezes, irmãos, pessoas ligam para mim: pastor, qual é aquele versículo que fala sobre isso? Eu falo: para que você quer? Não, eu tenho que jogar na cara de algumas pessoas aí que lê a Bíblia e não entende. Que espírito é esse? Deus não deixou nenhum versículo bíblico para você jogar na cara de alguém, porque isso é acusação, e o acusador não está mais no céu. Amém? Então tudo que tem na palavra de Deus é para você ler e trazer convicção no teu coração. Você abandona a idolatria porque o Espírito Santo falou que isso não é de Deus. Mas não porque alguém chegou e mostrou o versículo e apontou o dedo e falou: que é isso aqui? Não, é a voz do maligno que quer nos acusar dos nossos erros. É a voz do maligno que quer tirar a nossa paz. Então Deus falou comigo: analisa. Se é uma convicção para você mesmo decidir e abandonar, é Deus. Mas se você vai parar de fazer porque alguém está apontando o dedo, te acusando, te convencendo, acabaram-se os teus argumentos, agora você tem que admitir que realmente você estava errado, pode ser o acusador, irmãos. E ele não está vindo do céu não, porque a Bíblia diz que ele foi jogado fora. Eu faço questão de ler de novo Apocalipse 12:10 para você. Porque Satanás, o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu.
Diz amém? Glória a Deus. Gostaria que os irmãos ficassem de pé. Eu quero fazer a conclusão dessa palavra, que depois nós vamos ouvir o testemunho da irmã. Mas na conclusão dessa palavra, Mateus capítulo 13, verso 43, Jesus disse assim: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus falou que os justos vão resplandecer e não minguar. Quando Deus fala, você não mingua, você cresce. Você não apaga, você brilha. Entenda a voz de Deus. Tudo aquilo que você acha que Deus está falando e você fica amargurado, acabrunhado, se sente diminuído, desprezado, o último, não tem mais para mim, não vou fazer mais nada, então eu paro, então eu desisto. Não é Deus falando. Porque aqui diz que os justos resplandecerão. Quando Deus fala com os justificados por Jesus, justos aqui não é gente com mérito próprio, justos aqui é aqueles que aceitaram a justiça de Jesus, e Deus diz amém, o que Ele fez vale para você. Esses, quando Deus falar, vão resplandecer. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? E lá em Filipenses, Paulo fala assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém. Baixe sua cabeça, eu queria orar com você. E a minha oração, irmãos, nesse momento por você, é que você tenha vontade de ouvir a voz de Deus cada dia mais. Se você concorda comigo, comece a orar nesse sentido. Comece a falar: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz cada dia mais, mas me ajuda a discernir a Sua voz, porque tem tantas outras vozes que levam o nome, que são Tuas, mas eu reconheço a Tua. Ela me coloca para cima. Mas eu oro para você agora, para que a sua mente seja cheia da sabedoria do céu, para discernir o que é de Deus. Pai, eu peço agora em nome de Jesus que a nossa mente, nós temos o hábito de meditar na Tua palavra, de ouvir a Tua palavra, que a nossa mente, quando mergulhar nessa palavra, Senhor Deus, ela seja cheia da sabedoria do céu, para que nós possamos discernir se aquilo que ouvimos é mesmo do Senhor ou é o nosso inimigo. Mas eu oro para você, para que você seja parte de um povo que sente o quanto você é amado por Deus. Irmãos, cristão é aquele, não que tem compromisso de cumprir algumas regras, alguns princípios, alguns dogmas religiosos. Não, cristão é aquele que aceitou a Jesus, teve seus pecados perdoados, recebeu um novo Espírito, o Espírito Santo de Deus, e agora ele se sente amado por Deus. E mesmo quando ele faz alguma coisa errada, esse pai pode sentar ao lado do filho com o objetivo de demonstrar o seu amor, e nunca o seu ódio, e nunca a sua repreensão. Mas o Deus que nos ama, Ele não nos ameaça. Coloca isso no seu coração. O Deus que me ama não me ameaça. No amor não existe ameaça. O Deus que nos ama não nos acusa. O Deus que nos ama não quer nos fazer cumprir os seus caprichos, mas sim os seus princípios. Nós não servimos a um Deus caprichoso, que só porque nós queremos Ele não quer, só porque nós achamos bom Ele acha ruim. Não, esse não é o Deus que nós servimos. Essa voz não é a voz do Pai que fala conosco querendo o nosso bem. Amém? Agora olha para alguém, escolhe alguém para você olhar bem para ele do seu lado
Escolhe alguém. Não olhe no vazio. Se alguém está olhando para alguém, encontre outro alguém que vai olhar para você. Encontre alguém que você vai olhar de frente, não importa a distância, tudo bem, mas encontre alguém para você olhar para essa pessoa. Está olhando para ele? Está vendo um filho de Deus amado do Pai aí? Está vendo alguém que Deus ama aí? Está vendo alguém que Deus quer melhorar a vida dele? Você está vendo alguém aí que Deus quer que esse sorriso fique cada vez mais lindo? Você está vendo alguém aí que Deus quer usar para abençoar você e para você ser bênção na vida dele? Então diga para essa pessoa assim, ó, repete comigo: ouça a voz de Deus, mas cuidado com as imitações. Amém? Ouça a voz de Deus, mas cuidado com as imitações. Aleluia, glória a Deus. Espero que o Espírito Santo continue falando o resto para você. Que Deus te abençoe. Que essa palavra, ouvir mesmo a voz de Deus, possa ser muito útil na sua vida daqui para frente. Amém?